Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos, que alegria. Glória a Deus, seja dado por nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite de domingo, com a canção Tua Graça Me Basta. Essa canção, ela vai me falar de prazer. E aí a gente fica meditando, aonde está o nosso prazer? Onde está o seu prazer, o meu prazer, aonde está? E aí eu me pego lendo o Salmo 1, que diz assim: felizes os que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então que a gente possa meditar na letra dessa canção, que a gente não precisa de glória para nós, a gente não precisa ter prazer em nós mesmos, mas ter prazer no Senhor. Isso solucionaria muitos problemas da nossa vida. Nós percebemos que grandes homens de Deus na palavra, eles encontraram no Senhor sua fonte de prazer. E nessa noite eu quero também te convidar a ter no Senhor a sua fonte de prazer, de alegria, e você poder falar: Senhor, a Tua graça me basta. Ainda que tudo pareça ruim, ainda que tudo pareça estar acontecendo assim diferente dos seus planos, mas a gente confia no Senhor e diz: Senhor, a Tua graça me basta. E a gente vai louvar agora essa canção. Louve ao Senhor também aí na sua casa. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo,
presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Olá, meus amados irmãos, que bênção mais uma vez estarmos juntos nesse domingo à noite na presença do Senhor. É muito importante a gente permanecer fiel ao Senhor e ter essa condição, essa possibilidade de adorarmos ao Senhor juntos, mesmo de maneira online. E hoje nós vamos falar de um assunto muito preocupante, muito relevante na nossa sociedade e que a igreja não pode pensar que estamos isentos dessa situação e que nós temos que falar sobre esse assunto porque a igreja não vive numa bolha. A igreja vive numa sociedade e a igreja precisa responder à sociedade mediante as suas necessidades de acordo com o que a palavra de Deus fala. Então nós temos que falar sim sobre todos os assuntos que são relevantes à sociedade. E hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado, que é o suicídio. Você com certeza já deve saber de alguém que tirou a sua própria vida no passado, ou que está passando por um momento de dificuldade e que já tentou mais de uma vez tirar a sua própria vida. Isso é uma situação muito delicada e no Brasil isso também é preocupante. No Brasil, infelizmente, pelos últimos dados que temos, até o ano de 2019, ou seja, no ano de 2019, cerca de 35 mil pessoas tiraram a sua própria vida só no ano de 2019. Mas esse dado é de acordo com os órgãos que lidam com a morte no Brasil, ou seja, as funerárias, o ML, os ministérios vinculados a isso que deram essa informação à própria ONU. E no Brasil, a cada 1 milhão de pessoas, 60 pessoas tiram a sua própria vida. E isso é preocupante. Nós, como igreja, temos que saber o que fazer numa situação dessa, já que podemos perceber também que esse número está cada dia mais crescente, principalmente entre os jovens. E como assim? Como assim entre os jovens está crescente o número de suicídios no Brasil? Infelizmente, estamos tendo um momento de dificuldades na nossa sociedade, onde muitas pessoas que nós não imaginamos que a pessoa esteja passando por um momento de dificuldade e em vez de conversar com alguém, em vez de tentar tratar aquele problema, ela tira a sua própria vida. E isso é muito preocupante e nós, como igreja, temos que ficar preparados para saber o que fazer. Pode acontecer na sua família, pode acontecer na sua vizinhança, alguém que esteja perto de você, e também nós estamos expostos a essas circunstâncias porque nós todos somos seres humanos e somos tentados da mesma forma e da mesma maneira que a pessoa que conhece a Cristo ou que não conhece a Cristo, ela é tentada da mesma forma, às dificuldades da vida. Então hoje eu quero pensar com você, baseado em Mateus capítulo 27, no verso 1 até o verso 5, acerca de uma circunstância que aconteceu logo no final do ministério de Jesus, antes da crucificação. Um dos seus discípulos tirou a sua própria vida, que é Judas. Mateus capítulo 27, do verso 1 até o verso 5, a palavra de Deus diz assim: E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. E então Judas, o que traíra Jesus, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue de inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo.
E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Antes da gente continuar, para a gente perceber como lidar com essa situação, a gente precisa saber muito bem o que é o suicídio. Você sabe o que é suicídio? O suicídio é a ação que um ser humano tem contra a sua própria existência de maneira voluntária. Então, isso muda muito o conceito de suicídio e amplia muito essa circunstância, porque nós normalmente consideramos pessoas que cometeram suicídio aqueles que tiveram um ímpeto emocional de tirar a sua própria vida, ou seja, que conseguiram fazer isso. Só que o pensamento, o caminho do suicídio não começa do dia para a noite. Já que o suicídio é uma ação contra a nossa própria existência, isso pode ser feito de maneira definitiva ou de maneira parcialmente definitiva. Então, como assim, pastor? Da mesma maneira que alguém tem o ímpeto de tirar a sua própria vida, nós vemos o mesmo comportamento em pessoas que agem de maneira voluntária, mas não da maneira final, mas de maneira parcial, tendo os mesmos comportamentos. Então, vou dar um exemplo típico que a gente vê. É como um diabético que sabe que é diabético e que come doce, muito doce. É como alguém que tem hipertensão e que sabe que não pode comer comida salgada e tasca sal na comida. É como alguém que fuma nos dias de hoje, que sabe que o fumo a cada cigarro tira em média 10 minutos da sua própria vida e ele continua fumando uma carteira de cigarro, um maço de cigarro por dia. É como alguém que sabe que aquilo faz mal à sua própria existência e continua fazendo. Então, o pensamento suicida é um pensamento mais amplo do que a gente imagina. E aí, por isso que eu estou falando sobre isso, porque todos nós, seres humanos, crentes ou não crentes, de alguma maneira agimos contra a nossa própria existência. Seja de maneira definitiva, seja de maneira parcial, mas o pensamento suicida é um pensamento mais comum que a gente imagina. No final do século XIX, houve um filósofo, um pensador político, que observou que a sua sociedade estava vivendo um momento de dificuldade. O século XIX, o finalzinho do século XIX, entre 1850 e 1899, houve uma grande onda de suicídio nos países da Europa. E houve um pensador que escreveu uma obra exatamente por isso, devido ao grande número de casos. E esse pensador é Émile Durkheim, e ele fez algumas observações e escreveu até mesmo alguns livros acerca do comportamento e é considerado o pai da sociologia, e ele verificou algumas circunstâncias que as pessoas estavam se matando, mesmo, dia após dia. E ele fez em seus livros alguns alertas às autoridades que a banalidade da vida tinha alcançado um nível que provavelmente nos próximos anos poderia surgir uma grande e devasta guerra. Mas as autoridades não escutaram e, infelizmente, aquela profecia, aquela orientação, mesmo não sendo de maneira religiosa, ele não foi ouvido e logo após, 20 anos após a sua morte, estourou a Primeira Guerra Mundial na Europa. Depois, um tempo além, veio a Segunda Guerra Mundial na Europa. E exatamente os países que ele observou na própria Europa, que tinham essa característica suicida, que tinham esse comportamento social mais natural do que o normal, acabaram provocando duas grandes guerras que resultaram na morte de milhões de pessoas no século XX.
E hoje, no século XXI, nós temos então uma circunstância complexa. No Brasil, por exemplo, a cada 100 mil pessoas, 6 tiram a sua própria vida todos os anos. Então é só você fazer uma conta rápida. Quantas pessoas tem na sua cidade, quantas pessoas tem na sua região, e a nossa média, no ano de 2019, a cada 100 mil, 6 pessoas tiraram a sua própria vida. Esse não é um assunto fácil. Então talvez você esteja vendo essa mensagem, esteja pensando, por algum motivo, em tirar a sua própria vida. E a gente tem que pensar muito friamente, por que a gente chegou nesse ponto? Você pode ser crente em Jesus, você pode ser um homem e uma mulher que tem conhecimento da palavra, mas que está passando por essa tentação, por esse momento de, talvez, alguma dúvida, alguma circunstância, que talvez para você a morte seja uma saída. Mas eu quero te dizer, querido, por que você chegou nesse ponto? A primeira razão é porque houve desespero. A segunda razão é porque há solidão. O sentimento de solidão é muito complexo. A terceira razão é porque há sofrimento. E a quarta razão, talvez a mais rara, é um sentimento de raiva perante as circunstâncias que estão acontecendo. Então, hoje eu quero pensar com você, querido, querida, que talvez esteja vendo essa mensagem e talvez vivendo um momento de dificuldade. Eu gostaria que você esperasse um pouco. Gostaria que você parasse com esse pensamento e me escutasse por alguns minutos. Eu quero te dar algumas razões para não se matar. A primeira razão é porque não vai resolver. Normalmente as pessoas que tiram a sua vida pensam que vão fugir de um momento, vão resolver um problema tirando a sua própria vida, mas eu quero te avisar já, de acordo com a minha experiência, observação de pessoas que já tiraram suas vidas, elas não resolveram o problema que estava vivendo. Pelo contrário, elas provocaram outros problemas muito mais graves. Se elas estivessem vivas, o problema não teria sido tão grande. A segunda razão é porque os problemas se multiplicarão. Normalmente as pessoas que tiram a sua própria vida pensam que, anteriormente, que ao tirarem as suas vidas vão minimizar o problema. Mas não, o problema vai se multiplicar. E que problema é esse que vai ser multiplicado? É que quando alguém tira a sua própria vida, ele não tira a sua própria vida sozinho. Ele tira a vida também da sua família. Daqueles que conhece e daqueles que ainda não conhecem. Eu tive a oportunidade de pastorear numa região no sul do estado do Rio de Janeiro e ali conheci uma senhora que o seu pai havia tirado a sua vida há muito tempo atrás, há mais de 50 anos atrás. E essa senhora cresceu sem pai e teve família, teve filhos, e uma das coisas que os netos reclamavam e que desejavam e tinham aquela carência normal de não terem um avô. Então, quando aquele homem, há mais de 50 anos atrás, tomou a decisão de dar fim à sua própria vida, ele também matou os sonhos daqueles que ainda iriam o conhecer. Então, por isso que eu estou falando com você. Talvez você esteja tentado a essa circunstância, vivendo um momento de dificuldade, mas os problemas se multiplicarão se você fizer isso. Você não vai apenas tirar a sua vida, você vai tirar também a alegria de muitos, daqueles que você conhece, também daqueles que você ainda não conhece. E eu peço a você que reflita sobre isso. Outra circunstância também, por que não se matar? É porque você vai se tornar um assassino. Nenhum assassino tem uma consciência do tamanho do problema que acaba trazendo para a vida da família e da própria sociedade em si. Bom, se o suicídio está passando pela sua mente, essa tentação está passando pela sua mente, você vai se tornar um assassino de si mesmo.
se você provocar essa situação. E a palavra de Deus é muito clara com relação a algumas circunstâncias acerca do homicídio. Então, quando a gente tem esse pensamento, temos que ter atenção que antes de nos tornarmos prováveis suicidas, podemos nos tornar, com certeza, futuros homicidas, ou de nós mesmos, ou de alguém que amamos. Então, eu quero pensar com você algumas outras razões por que não se matar. A última delas é porque é uma decisão definitiva para um problema provisório. A decisão de tirar a sua própria vida, de tirar o dom que Deus concedeu a você de viver, é uma decisão que compete a você. Ninguém tem o poder ou tem essa circunstância de trazer alguma mudança de trajetória caso você não queira. Mas uma coisa é certa, esse problema vai passar. Eu tive a infelicidade de conhecer algumas pessoas que tiraram a sua própria vida por problemas muito pequenos, mas elas consideravam problemas grandes. Uma das coisas que eu posso destacar no texto de Judas, Mateus capítulo 27, do verso 1 até o verso 5, é que Judas viu e ficou desesperado por uma circunstância que ele mesmo provocou. Mas ele não esperou mais 3 dias. Se ele esperasse mais 3 dias, e a palavra de Deus é muito clara, ele teria encontrado Jesus novamente. Então eu não sei o tamanho do teu problema. Talvez seja uma circunstância muito difícil para você lidar. Mas se você tomar essa decisão agora, você vai ter e criar problemas maiores do que está imaginando, não apenas para você, mas também para a sua família. E no caso, é um problema provisório, porque todo problema é provisório. Todo problema é provisório. Então esse problema que você está vivendo é um problema temporário. Ele vai passar. Então, por que então o suicídio tem sido algo comum em nosso meio? Porque desde o século 1, 2, 3, 4, 5 e até hoje, o século 21, e enquanto houver um mundo, nós infelizmente teremos essa circunstância. Porque o ser humano, com o passar do tempo, ele foi perdendo o seu sentido de vida. Com o passar do tempo, o homem foi buscando cada vez mais tecnologia. E no caso, no século XIX, finalzinho do século XIX, o filósofo pensador lá na Europa percebeu que antes da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, houve um problema social, que houve uma onda de suicídio muito grande na Europa. E ele então escreveu um livro, falando, olha, esse negócio não vai dar certo. Eles agora estão tendo essa onda de suicídio, mas daqui a pouco tempo, devido à banalização da vida, devido à banalização da própria morte, a futura geração vai fazer algo pior. E aí você consegue entender por que Hitler surgiu. Por que Hitler surgiu na Primeira Guerra Mundial? Por que Hitler foi o líder de um massacre enorme na Segunda Guerra Mundial? Porque no final do século XIX, anos antes, aquela geração perdeu o sentido da sua vida. Então eles começaram a tirar a sua própria vida em massa. Se tornou comum, tão comum que o pensador observou e ele não era religioso. Ele viu que as coisas estavam andando de maneira equivocada e que haveria um problema futuro pior. Então eu não sei se você perdeu o sentido da sua vida. Eu não sei se você, talvez, por algum motivo, o sentido da sua vida se desfez. Aconteceu isso com Judas. Judas, quando ele entra nessa crise, ele, de algum motivo, ele tenta consertar aquilo que ele fez. Ele, quando sabe que Jesus Cristo
foi condenado. Ele volta àqueles que ele vendeu Jesus, que ele prometeu algo, e devolve aquelas 30 moedas. E de maneira óbvia, aqueles homens já tinham entregue Jesus às mãos dos romanos, e não poderiam tê-lo de volta. Então ele entra em desespero, porque o sentido da sua vida mudou. Talvez o plano na cabeça de Judas não fosse esse. E ele então toma uma decisão de sair dali e tirar a sua própria vida. Meu querido, eu não sei o que fez você sentir que o sentido da sua vida está meio fora. Mas uma coisa é certa, não faça isso, porque o sentido da vida, ele de vez em quando realmente parece estar meio perdido. Mas se você continuar, você o encontrará novamente. Então a morte não é uma saída. A morte não é uma opção. Ela é um desastre. Outra circunstância que a gente pode tranquilamente entender por que o suicídio tem sido cada vez mais comum na nossa sociedade, é porque nós estamos cada dia mais, cada cidadão, com um certo descontrole do egoísmo na nossa vida. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo capítulo 3, que no fim dos tempos as pessoas seriam amantes de si mesmo. O que isso significa? Isso significa que a pessoa iria amar tanto o seu prazer, a sua vontade, seria amante de si mesmo, ou seja, que nada de fora importaria, em extremo. Então, por isso que eu estou falando isso, porque a gente às vezes ouve de algumas pessoas que estão nesse risco de suicídio, nessa tentativa de suicídio, colocando a sua dor como se fosse a única e principal dor do mundo. Mas isso não é verdade. Nesse exato momento existem pessoas que estão sofrendo mais que você e estão lutando pela vida. Você sabe aonde? É simples, é só você ir no hospital, vai num CTI de um hospital, procura um médico, procura um enfermeiro e vê quantas pessoas estão neste exato momento internadas com doenças terríveis, difíceis de tratamento, que estão nos hospitais e estão lutando pela vida. Lutando pela vida. Cada dia, a cada minuto, o cara quer viver. Então a sua dor pode ser uma grande dor. Ela pode ter feito você perder o sentido da sua vida. Mas ela não é a maior. Ela não é a maior. Então a gente tem que entender que temos que nos colocar no nosso lugar. Então, tenha atenção com essa tentação, tenha atenção com esse sentimento, porque quando a gente não controla o egoísmo em nós, a gente faz muitas loucuras. E uma das loucuras é o suicídio. Porque aí a gente pode claramente verificar que o suicídio também é um ato de egoísmo. Um ato de egoísmo extremado, em pensar apenas na nossa dor, em pensar apenas em se livrar desse sentimento. E isso é muito perigoso, mas tem sido comum. Mas por que tem sido comum? Porque a nossa sociedade tem estado cada dia mais tecnológica, cada dia mais moderna, mas cada dia mais também egoísta. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Então, eu quero pedir a você que preste atenção sobre essa situação do suicídio, se você está sendo tentada nisso. A primeira coisa que a gente pode observar pela palavra de Deus é que existe uma ordem de Deus para que a gente não faça isso. A primeira ordem está em Êxodo capítulo 20, no verso 13. Dizendo assim, não matarás. Essa ordem que está nos 10 mandamentos não serve apenas para o outro. Serve para você também. Serve para a gente. Ou seja, quando
o versículo fala, não matarás, está escrachado, dizendo assim, nenhum tipo, de maneira alguma, de maneira dolosa, de maneira provocada, de maneira planejada. Não faça isso, porque em Êxodo capítulo 20, verso 13, está uma orientação de Deus. Não faça isso, nem para o outro e nem para si mesmo. Porque quem se mata, quem comete suicídio, a pessoa tem que se tornar assassina de si mesma, de maneira provocada, de maneira voluntária. E isso não é bom. Segunda orientação que a gente pode dar pela palavra está em Mateus capítulo 5, versos 21 a 22. Jesus Cristo faz uma referência sobre esse texto no Sermão da Montanha. E ele fala lá, Mateus 5, 21 a 22. Diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão maldito, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, o que eu quero pensar com você? O que isso tem a ver com suicídio, pastor? Tem a ver porque a palavra aqui utilizada, ele faz uma referência à vontade, ao planejamento de matar o outro. A gente sabe disso. Não matarás o outro. Mas serve também para si mesmo. Então, voltando ao conceito de suicídio, que é a ação contra a sua própria existência, quem comete suicídio de forma voluntária, de forma plena, de forma consciente, tem que planejar a sua própria morte. Então a gente pode incluir nesse contexto que todo aquele que de forma plena, consciente, absolutamente consciente, comete homicídio contra si mesmo, a condenação é o inferno. E aí você pode perceber comigo, pastor, mas eu não acredito em inferno. Eu não acredito nisso. Ok. Você tem este direito de não acreditar em inferno. Você tem esse direito humano. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Eu acredito. Aqueles que são cristãos também acreditam. Mas eu não acredito, pastor. Bom, eu quero então te pedir para a gente fazer uma lógica bem prática. Se for verdade, e se for verdade? Digamos que você não acredite na Bíblia, digamos que você não acredite no que Jesus Cristo fala, no que Jesus Cristo ensinou, mas e se for verdade? Porque para você talvez não seja verdade, mas e se for verdade? Bom, então por garantia, eu quero te pedir uma coisa. Que você coloque a dúvida na sua certeza. Porque normalmente quem não acredita na Bíblia, quem não acredita que Jesus Cristo veio para amar e salvar e mudar a nossa vida, normalmente tem uma certeza, mas é uma certeza que não coloca nenhum ponto de dúvida. Então, se você nessa sua certeza de não crer na palavra, tomar a decisão de tirar a sua própria vida, eu quero que você ponha um pouco de dúvida nessa sua certeza. Porque se for verdade, e se for verdade que Jesus Cristo falou, o que ele ensinou, e se for verdade? Bom, eu posso garantir que para mim, para os cristãos, é uma verdade. E essa verdade transforma a nossa vida, porque nós todos, sendo cristãos ou não, estamos suscetíveis, estando expostos a essa circunstância e
nós todos temos que tomar cuidado com essa circunstância. Então, se você não crê na Bíblia, você tem esse direito. Mas uma coisa é certa, coloque uma dúvida nessa sua certeza, porque se for verdade, se você tirar a sua própria vida, você vai ter um grande problema. Então, o que é o inferno? Né? E se for verdade? Se você não acredita, se for verdade, o inferno é um lugar bem pior do que aqui. Então, matematicamente, não compensa muito tirar a própria vida. Porque se for verdade, aquele que tira a sua própria vida, a palavra de Deus fala que vai para o inferno. Apocalipse capítulo 22, olha lá novamente. Apocalipse capítulo 22, do verso 14 até o verso 15, fala: bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e que possam entrar na cidade celestial. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Aqui no caso, novamente, ele coloca os homicidas no mesmo patamar. Então, o homicida, aquele que comete crime contra a existência de alguém, não importando se é o outro ou se é ele mesmo, também está aqui condenado a não adentrar ao reino dos céus. Então, matematicamente, não compensa tirar a sua vida. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer uma situação dessa, antes de executar uma situação dessa, porque todo problema é provisório, seja ele grave ou não. E aí a gente pode continuar a pensar sobre isso, porque, no fundo, nós todos estamos expostos a essa circunstância. Voltando ao texto lá de Mateus capítulo 27, Judas, se ele esperasse um pouco mais, ele poderia ter uma vida totalmente diferente. Eu particularmente fico imaginando se Judas tivesse esperado Jesus. Se Judas tivesse aguardado 3 dias. Se Judas tivesse tido um pouco de paciência, ele poderia pedir perdão ao Senhor. E talvez a história do próprio cristianismo e até mesmo a história da vida dele seria totalmente diferente. Nós não conseguiríamos, não conseguimos imaginar a história total de Judas, porque ele interrompeu essa história. E no caso, a gente pode perceber que ele tirou a sua própria vida por um motivo muito pequeno. Era grande para ele, mas olhando de hoje, era um motivo muito pequeno. Muito pequeno. E se você parar para pensar, Judas não foi o único que traiu Jesus. Pedro mesmo negou Jesus e não tirou sua vida. Tiago e João, que eram também outros discípulos, traíram a Jesus na confiança, pedindo algo difícil de ser compreendido por eles mesmos depois. Ou seja, no fundo, todos os discípulos de Jesus traíram Jesus. E Jesus os perdoou e transformou a sua vida. Mas no fundo, todos os cristãos que estão dentro ou fora das igrejas, todas as vezes que nós pecamos, nós traímos a Jesus. De maneira pequena ou grande. Mas mesmo assim o Senhor continua a investir na nossa vida. Então, eu peço a você que volte para Jesus. Lembre de Judas. Judas poderia ter esperado alguns dias e ele poderia pedir perdão ao Senhor. Ele poderia continuar no ministério com Jesus, mas de forma impetuosa ele tirou a sua própria vida. Bom, eu peço a você, agora que está sabendo o que é suicídio, existem algumas circunstâncias que normalmente a igreja também fica na dúvida com relação ao suicídio. Eu falei aqui no início que a cada 1 milhão de pessoas no Brasil, 60 tiram a sua própria vida.
Mas e aqueles que ficam? E aquelas vítimas que são feitas pelo suicida? O pai, a mãe, os filhos, os netos, aqueles que ele não vai conhecer, que são vítimas do suicida, daquele que é assassino de si mesmo. O que fazer? Bom, uma das coisas que normalmente a gente pode verificar tranquilamente sobre a situação familiar que permanece após a morte de alguém que tira a sua própria vida é a culpa. Então eu peço a você, querido, que está vivendo essa situação porque alguém que você ama tirou a sua própria vida e as suas lágrimas caem porque realmente é uma situação difícil, mas eu quero te pedir que não se culpe. Por quê? Porque o suicídio é uma estrutura de multifatores. Ou seja, quem comete suicídio, além de ter um egoísmo muito acelerado, muito acentuado, em pensar apenas em si, apenas para resolver o seu problema, normalmente a família sofre porque ela se culpa por ter falado alguma coisa, ou por ter feito alguma coisa, ou por não ter feito alguma coisa, ou por não ter falado alguma coisa. Meu amado, quem tomou a decisão de tirar a sua própria vida foi a pessoa, e é injustificável. Não há justificativa que explique a parte do suicídio. Com todo respeito àqueles que já tentaram, todos aqueles que já tentaram literalmente mesmo e que infelizmente vieram a falecer, não há justificativa. Porque o dom da vida é algo maior. E a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 11, no verso 28, dizendo: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, se você está sendo tentado nessa parte da sua vida, procure ajuda. Procure auxílio. E uma das coisas que a gente tem que fazer é ir até Jesus. Judas, quando tirou a sua própria vida, estava longe de Jesus. Eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de pastor. Eu estou falando de Jesus. Eu tenho conhecido alguns colegas de ministério que, infelizmente, eles tiraram a sua própria vida no passado. Algumas pessoas que frequentam as igrejas, ou que não frequentam as igrejas, e que também tiraram suas vidas no passado. E eu quero te dizer, querido, que Judas tirou a sua vida no passado porque ele estava longe de Jesus. Enquanto ele estava perto de Jesus, ele era uma pessoa difícil, ele tinha os seus problemas, mas enquanto ele estava perto de Jesus, Jesus sempre o ajudou. Se você perceber na narrativa dos evangelhos, o relacionamento que Jesus Cristo tinha com Judas era sempre um relacionamento de amor e de carinho. Até mesmo na fase final, quando fica claro que Judas sai para trair Jesus na última Páscoa, você vê que Jesus Cristo, pelo texto bíblico, Jesus chama Judas de amigo. Olha que cuidado que Jesus Cristo teve. Mas enquanto Judas quis sair, enquanto Judas quis ficar longe de Jesus, ele ficou exposto às circunstâncias sozinho. Então, querido, se você está sendo tentado, se você está vivendo esse momento de dificuldade na sua mente, eu peço que você deixe esse pensamento para trás e faça o que está aqui na orientação que Jesus Cristo fala. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Talvez você esteja cansado e oprimido de viver essa vida, mas tirá-la não vai resolver o problema. Não vai trazer paz para a sua família, não vai trazer paz para os seus amigos. Ah, pastor, mas ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou um peso, eu sou o pior. Não seja egoísta a este ponto, porque a sua dor não é a maior de todas as pessoas, porque neste momento tem gente sofrendo mais que você. Tem gente sofrendo mais que você que está lutando pela vida e é igual a você, é um ser humano igual a você.
Então, nós não podemos pensar que o suicídio é uma circunstância natural, uma opção. Não faça isso com a sua vida. Você vai sofrer, você vai fazer outras pessoas sofrer, e é muito complicado. E agora para a igreja, fica então a orientação com relação às pessoas que cometeram suicídio, e aí fica aquela dúvida. Pastor, foi para o céu ou foi para o inferno? Essa pergunta existe, né? No meio da igreja existe, sim. As famílias, por exemplo, que vivem essa situação, que são vítimas de um suicida, que são vítimas de alguém altamente, com todo respeito, egoísta, ao ponto de tirar a sua própria vida sem pensar no outro, se perguntam o que acontece? Meus amados, existem algumas coisas que só Deus para responder, mas existem algumas outras coisas que a gente pode tentar explicar pela palavra. Normalmente, pela palavra, o suicida, aquele que é assassino de si mesmo, ele pela palavra, pelo comportamento dele, seja ele frequentador de igreja ou não, existe uma condenação. E a condenação é o inferno. E você sabe disso, está escrito na palavra. Mas existe um atenuante. Então, qual é a atenuante, pastor? A atenuante é que, no caso de pessoas que estejam fora de si, pessoas que estejam com dificuldades mentais ao extremo. Então, não estou falando de depressivo, não. Eu não estou falando de pessoa triste. Estou falando de louco. Estou falando de pessoa fora de si. O cara está fora de si, completamente transtornado, precisa de medicamento para poder voltar à normalidade, ou está drogado. Eu já vi alguns casos de pessoas que infelizmente vieram a óbito, e você percebe pelo caso, né, pela própria situação, que a pessoa estava drogada. A pessoa tomou um medicamento e a pessoa teve uma reação diferente. Bom, o que fazer, pastor? Eu tenho um caso dessa na minha família, eu tenho alguém que eu conheço que estava fora de si, foi para o céu ou foi para o inferno? Bom, depende do comportamento dessa pessoa na época da normalidade. Então, quando essa pessoa estava normal, ou seja, quando ela estava ainda dentro da sua razão, qual era o comportamento dela? Ela era crente em Jesus ou não? Ela estava no Senhor ou não? E isso a gente tem, pelos frutos, nós vamos conhecer as pessoas. Então, é meio complicado a gente entender, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, qual é a atenuante? A atenuante apenas que a gente pode tentar, de alguma maneira, verificar cada caso um caso, é em caso que a pessoa esteja fora de si no momento que o seu corpo não resistiu mais. Então, a pergunta que faço, a pessoa que você conhece, que matou-se, estava fora de si naquele momento? Estava drogada naquele momento? Eu fui atender um caso há um tempo atrás de um jovem rapaz que aqui na cidade de Cabo Frio, ele se jogou do prédio. E do prédio, obviamente, faleceu. E no médico legista, quando fez o relatório, falou claramente que o rapaz estava drogado. Por um tipo de circunstância, de entorpecente, que dava alucinações e vontade de voar. E aí? Será que ele quis realmente se matar naquela hora? Porque ele estava drogado. Então, lembrando, o suicídio é uma ação contra a sua própria existência de maneira voluntária. Mas existem casos, e cada caso é um caso, que a pessoa está fora de si. Está com um medicamento que tirou a sua razão, que está drogada no momento de dificuldade. Então, cada caso é um caso. Então, o que eu peço a você
o suicídio é uma realidade, não é brincadeira. Vimos aqui que a ideia suicida é muito mais ampla do que a gente imagina. Já que o suicídio é uma ação contra a nossa existência, nós podemos executar essa mesma ideia de maneira parcial ou plena, ou total. Então, um diabético que come doce todo santo dia e prejudica a sua saúde, ele está caminhando no mesmo caminho de um suicida. Porque ele está fazendo algo que é contra a sua existência. Um hipertenso que come sal, um cara que fuma e não pode fumar, um cara que bebe e não pode beber, um cara que dirige loucamente sabendo que tem risco de vida de outras pessoas e dele mesmo, está no mesmo caminho. Então o que eu peço a você é que não pense que a sua vida não tem mais sentido. Aconteça o que acontecer, vá até Jesus. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, queridos, vamos juntos lutar contra o suicídio. Vamos lutar pela vida. E se você estiver passando por uma tentação, por uma circunstância de tentação de tirar a sua própria vida, busque ajuda. Busque um pastor, busque um amigo, busque um psicólogo, alguém que possa te ajudar a sair dessa situação. Não compensa. Não vai resolver seu problema. Talvez você esteja nesse exato momento vivendo essa situação, tentando tirar a sua própria vida. Eu vou te dizer, querido, não vai resolver o problema. Você vai criar outros problemas para pessoas que te amam, que você conhece ou não. Então, por favor, vamos lutar pela vida. Esse problema vai passar. Vamos orar? Eu gostaria que você entregasse sua vida a Cristo. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, lembra aí da história de Judas. Judas, em Mateus capítulo 27, deixou claro que se ele esperasse mais alguns dias, ele estaria novamente com Jesus em vida. E você está pensando que esse problema é maior do que o Deus que você serve ou do Deus que você ainda não conhece. Espere mais um pouco, clame ao Senhor. Ele vai te ajudar a sair dessa situação. Feche seus olhos. Vamos juntos lutar pela vida. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. E, ó Senhor, eu não sei até onde esta mensagem vai, mas que a tua graça possa acompanhar todos aqueles que estão, por algum motivo, pensando em tirar a sua vida. E também te peço, Senhor, consolo para as pessoas que estão vivendo essa situação na sua família. Ó Senhor, vem com a tua graça sobre nós e dá-nos sabedoria para entender e para superar essas circunstâncias. Senhor, nós sabemos que o teu servo Judas, naquele exato momento, se desesperou e estava totalmente fora da tua vontade. E com certeza nós podemos sentir que se ele esperasse um pouco mais, ele poderia ser perdoado. E, ó Senhor, que essa pessoa que talvez esteja tentando tirar a sua própria vida por algum motivo, seja ele grande ou pequeno, que o Senhor faça uma intervenção nessa hora na vida desse homem ou dessa mulher que esteja escutando essa mensagem, para que ele possa esperar um pouco mais e ver a tua glória, ver a tua intervenção, que ele possa encontrar Jesus aqui e que o Senhor possa dar orientação a ele ou a ela para que ele possa ser liberto dessa situação. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família. Senhor, manifesta o teu poder mediante os nossos problemas e dá-nos a tua graça. Esteja conosco, em nome de Jesus amado. Amém. Então, querido e querida, vamos juntos lutar pela vida, porque viver com dificuldade ou com vitória é sempre muito bom. Vamos juntos, entregue sua vida a Cristo verdadeiramente e Deus vai operar o milagre na sua vida. Peço a você duas coisas. Primeiramente, que faça contato com as pessoas que estão aqui na igreja. Faça contato, nós somos igreja. E também nos ajude nessa ação social aqui da nossa cidade
na situação de risco que as pessoas estão vivendo. Deus te abençoe e te guarde. Vamos juntos lutar pela vida e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos juntos pela vida.